A adolescência é uma etapa da vida marcada por uma porção de transformações no corpo, nos sentimentos, nas relações pessoais. É um tempo de conhecer, descobrir, experimentar. Todo o crescimento que acontece nessa fase tem um objetivo importante: o amadurecimento físico e emocional. Nosso tema de hoje é a educação sexual na adolescência. Vamos discutir 3 questões: a iniciação sexual, gravidez na adolescência e doenças sexualmente transmissíveis. Para falar sobre esses assuntos, temos como convidada a terapeuta Regina Sanches, que é mestre em Psicologia da Educação, e os alunos de jornalismo Marcos Tadeu, Carolina, Elder, Gabriel, Rosana e a estudante de Psicologia, Débora. É um prazer tê-los aqui conosco no Coletiva de hoje. E para iniciar o programa, eu gostaria de perguntar para a Regina o que é a adolescência e assim, o que ela abrange, de qual faixa etária, onde começa e onde termina a adolescência. Bom, oi Adriana, prazer estar aqui também. Eu acho que a adolescência dá para a gente conseguir definir ela com 2 grandes mudanças que acontecem com a gente. Acho que a primeira é realmente a física, né, que todo mundo percebe que isso começa lá pelos 11, 12 anos. Acho que a menina, né, com a menstruação tem a possibilidade de se tornar mãe, e isso já gera uma grande mudança, né, no que se diz respeito ao que aquela menina representava. Antes ela passava desapercebida aos olhos masculinos e de repente começa a ser vista de outra forma, então ela tem uma certa já estranheza de como ela é notada, porque não era até então, e acho que com os rapazes a mesma coisa, né? Agora, acho que além dessa mudança física, que começa lá pelos 12 e vai até os seus 18, 19 anos, tem uma outra grande mudança que diz respeito a como aquele adolescente se vê diante do mundo, né? Assim, eu acho que ele começa pela primeira vez a se perceber com uma história a ser escrita, com uma história que ele não pode transferir para ninguém e que ele precisa dar conta de saber o que ele quer, o que não quer, como é que vai ser o seu futuro, que escolhas ele vai fazer. E isso é muito solitário, porque é uma história única a ser escrita, né? E muitas vezes é assustador, outras vezes um pouco menos, mas acho que tem até uma historinha de uma filósofa que se chama Dulce Cristelli, e ela conta que quando ela era criança, a avó dela dizia que ela era única, que ela era o molde dela tinha sido perdido, e ela entendia aquilo como um grande elogio. E ela conta que à medida que foi crescendo, ela se percebeu que aquilo não era um elogio, mas falava de uma condição humana que é dessa intransferibilidade da condição dela de escrever a sua história. Então, que a história dela era única e que ela tem que dar conta disso, né? Eu acho que dá para a gente pensar na adolescência mais ou menos nessa... E ela vai até que idade? Ela começa por volta dos 11 e vai até... até a gente pode dizer até os 19, 18, só que, assim, um adolescente de 11 tem muita diferença do que um jovem que já está com 18 anos, 19, né? Mas essas mudanças físicas e essa percepção e as consequências dessa percepção de que a história é de cada um, eu acho que começa nessa fase aí. E segue pela vida toda, né? Quando a gente tem que decidir se vai casar, se não vai, se quer estar casado com esse marido, se vai se separar, se vai mudar de cidade, que faculdade vai fazer. Então, mas eu acho que na adolescência esse se dar conta do futuro aberto, assim, é que... Existe uma idade, assim, que diria ser certa para ter início essa vida sexual? Idade cronológica eu não acredito, né? Eu acho que pode existir uma época mais propícia, uma época mais favorável. E que época é essa? Só o próprio jovem pode saber. E assim, acho que nem saber com uma certeza, mas ele pode se desconfiar e achar que está mais ou menos preparado, que está mais ou menos na hora. Eu acho que essa hora é a hora que ele sente que não vai estar se traindo, né? Na hora que ele sente que não vai estar fazendo isso para agradar o namorado ou para agradar os amigos, ou até para contrapor a vontade dos pais. Mas que ele sinta que é uma vontade verdadeira dele, e isso é uma descoberta solitária, é do próprio jovem, sabe? Então, acho que é um momento
que a gente pode chamar mais ideal aí é que ele se sinta que não vai estar se traindo, né? Não precisa estar se forçando. A relação dos pais com o adolescente, você acha que mudou? Os pais estão vendo melhor agora o fato, por exemplo, você falou que as meninas é mais difícil a primeira relação, por fato de ser menina, homem sempre foi mais complicado. Os pais entendem agora o fato da menina chegar e falar assim, ó, tive a primeira relação, eles entendem mais hoje? Os pais, muitos conseguem sim ter uma proximidade maior com os filhos. Eu acho que eles devem tomar só muito cuidado para não querer ser um amigo dos filhos, né, como os outros amigos, porque amigos os jovens podem ter um monte. Agora, pai e mãe não, né? Então, pai e mãe têm que conseguir não tratar mais o seu filho como a criancinha, que eles conseguiam ter um controle total, porque a criança ele pode sim impedir de sair. O adolescente, o jovem já não vai se ele mais conseguir ter esse controle. Então, acho que é um pouco essa função do educador e do pai aí, que é poder entregar para o jovem, para o adolescente, a responsabilidade que está na mão deles diante das decisões que eles vão tomar. Se é transar sem camisinha, se é correr o risco de pegar doenças sexualmente transmissíveis, que é correr o risco de engravidar, que é essa troca de parceiros muito ligeira que tem o risco de desperdiçar a oportunidade de ter uma relação um pouco mais íntima e que também é um outro tipo de relação sexual, que tem outros ganhos que só a relação sexual com parceiros descartáveis não dá. Então, assim, se os pais conseguirem ter uma conversa franca, né, com os filhos, acho que eles já vão estar ajudando muito. E, assim, também não adianta o pai que não conseguiu ter conversa franca com os filhos até o filho chegar com 17 anos, botar o filho na cadeira e falar, olha, filhão, é o seguinte, né? Não, acho que tem que respeitar também os seus limites, mas se mostrar presente sem querer ter o controle daquele filho como se ele ainda fosse criança, porque não é mais. A ocorrência da gravidez na adolescência vem aumentando muito. De acordo com dados do Ministério da Saúde, em um ano, de cada 100 mulheres que têm bebês, 28 têm menos de 18 anos. Isso tem sérias consequências físicas, psicológicas e sociais. Então, eu gostaria de saber, assim, mesmo tendo conhecimento, elas não usam, ou elas não, eles não usam métodos contraceptivos? Eles conhecem, eles sabem que existem, mas eles não usam. Muitas vezes não. Acho que hoje em dia dá para se falar que difícil o adolescente que não saiba que é preciso usar camisinha para não correr o risco de pegar uma DST ou não engravidar. Mas a impressão que eu tenho é que muitas vezes isso acontece, eles simplesmente deixam de lado, como se o assunto não dissesse respeito a eles, né? Então, assim, se chegasse um adolescente para mim e falasse, olha, tenho 17 anos, eu tenho meu trabalho, eu quero engravidar com meu namorado, eu vou morar não sei aonde, e é uma decisão que eu estou fazendo com ele, eu poderia até dar minha opinião sobre o assunto. Falar, não, eu acho bacana por causa disso, eu não acho bacana por causa daquilo. Mas não é isso que a gente vê. A gente vê um monte de gravidez acontecendo aconteceu pela simples falta de parar e refletir sobre o que pode acontecer comigo, né? Sobre aquela coisa que eu falei um pouco antes do adolescente, de se dar conta de que ele vai ter que responder pelos atos da sua vida e responder pela sua história. Isso, ao mesmo tempo que chega, ele um pouco deixa de lado essa história de ter que dar conta da sua vida. E eu acho que isso, a maioria das gravidezes que acontece na adolescência é um pouco com isso. Como se o menino e a menina não parassem para pensar o que pode realmente acontecer com a vida deles e pegar a vida nas mãos e falar, não, eu quero engravidar ou eu não quero, né? Eu acho que não chega nesse ponto de reflexão, de que eu quero ou não quero. Tá, então sobre esse assunto do que vai acontecer com o adolescente que engravida, nós vamos discutir no próximo bloco, porque o Coletivo vai para um rápido intervalo e não saia daí. Até já. O Coletivo está de volta e o tema de hoje é educação sexual na adolescência. Temos a convidada, Regina Sanches, e os alunos de jornalismo e psicologia. Eu gostaria de saber se a gravidez interrompe a adolescência e quem ela prejudica mais, o menino ou a menina? Eu acho que a menina, claro, tem um prejuízo maior, porque durante a gravidez ela está muito mais impedida de muitas coisas. Quando nasce o neném, enquanto ela está amamentando também. E o pai, se por acaso não for muito presente, ele vai carregar consigo também o fato de não ser um pai presente, né? Isso também é um prejuízo para ele, né? Maior ou menor medida, ele vai ter que se haver com o fato
de ter tido um filho e não estar junto com ele, então também é um grande prejuízo, né? A gente achar que o menino, porque se não cuidar e sair andando por aí, não vai estar tendo prejuízo, é um engano da gente também. Ele também vai ter que arcar com isso, né? O adolescente tem aquela sensação de comigo nunca vai acontecer. E você acha que tem que ter uma mudança nas campanhas de TV, com algo mais específico, mostrando o que realmente vai acontecer? Eu acho que ainda é um pouquinho pior do que o comigo não vai acontecer, na verdade. Eu acho que é um não chegar a pensar o que pode acontecer comigo, né? Então, por exemplo, quando eu citei a caso da menina que pode chegar e falar, não, eu quero engravidar agora com 18 anos, porque eu acho isso, porque eu quero isso para mim, é um caso diferente do que a maioria das gravidezes que acontecem aconteceu, né? Aí aconteceu, estou grávida. Aí aconteceu, estou com AIDS. Então, eu acho que esses casos são mais graves, que é a falta da reflexão do que realmente pode acontecer, de que aquele adolescente, menino ou menina, tem que tomar conta da sua vida, que agora ela lhe pertence, sabe? Então, acho que as campanhas podiam focar mais isso, a responsabilidade diante cada um com o seu futuro, né? Quanto mais eles pensarem, quanto mais eles aproximarem isso, mais eles vão estar capazes de poder estar escolhendo o que eles querem para eles ou não. Então, eu acho que o fato de deixar passar batido e, de repente, aconteceu, eu estava lá e transei sem camisinha, ou aconteceu, agora estou... Que é o problema maior, né? É o não pegar a vida como sendo dele e ele responsável por isso. Dados estatísticos mostram que 1 em cada 20 adolescentes contrai uma doença sexualmente transmissível. 1 em cada 4 abortos realizados são em adolescentes. O vírus HIV infecta 5.200.000 pessoas por ano. Mais da metade delas são jovens com menos de 24 anos. É grave, né? É gravíssimo. A gente já falou do caso das escolas e tal. Agora, no caso das mulheres, falta informação ou elas se sentem constrangidas, de repente, de usar uma camisinha feminina, né? Porque existe a camisinha feminina, mas não existe assim uma campanha forte, a não ser na época de carnaval, que o governo acho que pega um pouco mais, mas não existe uma campanha forte para dizer, olha, você não precisa depender do seu parceiro para se prevenir contra uma doença, uma DST, você pode usar uma camisinha feminina. Você acha que as mulheres têm esse conhecimento ou elas não têm o conhecimento ou elas têm constrangimento em usar? Eu acho que em relação à camisinha feminina são as duas coisas, né? Muitas mulheres realmente não têm familiaridade com a camisinha feminina. E eu acho que se a mulher consegue pensar numa camisinha feminina para usar, ela também consegue falar que quer que um parceiro use uma camisinha masculina, né? Porque a camisinha feminina é uma coisa que ela vai usar sem o parceiro estar sabendo. Não, é algo visível, é algo que ela tem que ter, né? O parceiro quando tem que tomar cuidado na hora da penetração para que a camisinha não saia do lugar, feminina. Então, vai ter que ser um acordo, de qualquer forma. Então, Regina, assim, o certo, no caso, seria a gente estar preparando para falar a língua dos adolescentes mesmo, né, para debater esse assunto com eles. Até porque também esse grande risco, a contração da AIDS ou até uma gravidez, ela vem devido a vários fatores que ocorrem na adolescência. O uso do álcool, e você não pensa para fazer, você vai e faz, né? E de repente, de não usar a camisinha, de repente, as meninas também, quando tem namoro muito firme, os namorados falam assim, por que você não confia em mim? Por que você não quer usar a camisinha? Geralmente, várias pesquisas a gente vê que não há uso de camisinha entre os namorados, né? Porque confia muito, ou porque se não usar, porque se usar, você está sendo infiel a mim. E é ao contrário, é para mostrar que realmente gosta, né? Quer se preservar. Então, que tipo de língua a gente teria que falar com eles, assim? Como que seria essa abordagem? Assim? Eu acho que quanto mais a gente conseguir ter uma conversa franca, mais sucesso a gente vai ter do que a gente ir numa direção de cima para baixo, de aconselhamento, falar, não, é isso que você tem que fazer, né? Se a gente tiver uma disposição para conseguir escutar o que está acontecendo, pô, mas é medo de que a menina te ache isso, é medo que o garoto te ache isso? Não, presta atenção, né? O parceiro pode te achar até mais legal, você está sendo cuidadoso, né? Isso daí talvez não seja prova de amor, isso aí talvez acarrete um monte de coisa, como é que é, né? Quando
vocês transam e vocês não usam camisinha, depois ficam com medo, ficam contando os dias, será que deve ser uma menstruação? Se fica tensa, né? Já experimentou transar com camisinha, nessa fase com ele, sem, qual a diferença? Então, assim, acho que poder abrir esse diálogo, essa discussão, é o ideal. Isso. Alguém queria fazer mais alguma pergunta? Não? Não. Então, eu espero que o programa tenha servido para abrir os olhos da sociedade, do poder público, para problemas que são muito graves no Brasil. A questão da gravidez e a questão das doenças sexualmente transmissíveis. Os jovens são o futuro do país e precisam ser bem preparados. Obrigada pela presença da terapeuta Regina Sanches, de vocês, alunos da Universidade São Judas Tadeu. E é isso. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.